peço que você abra em 2 Samuel 23, 11 e versículo 12. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. Uma passagem que fala sobre um dos valentes do rei Davi. Um homem que resolveu se posicionar para viver o impossível de Deus na vida dele e na vida do povo de Israel. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. Quantos acharam? Digam amém com muita fé. Amém. Com muita fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meu querido, já te dou uma notícia. Se a sua fé está meio abalada hoje, nós sairemos daqui transformados, com a nossa fé reavivada em nome de Jesus. Porque o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir e é o Deus do impossível, amém? Então, se existe algo na nossa vida que está tentando nos abalar, hoje nós vamos aprender e vamos mais uma vez ver que o nosso Deus é o Deus do impossível e que Ele transforma histórias e transforma situações, em nome de Jesus, amém? 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11, diz assim: E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Amém? E o Senhor efetuou um grande livramento. Amém? Você pode fechar a sua Bíblia, ou desligar o seu celular, guardar aí no seu bolso, e vamos levar o nosso pensamento em Deus, para compreendermos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e falar conosco nessa tarde, amém? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa, reunidos, ó Pai, para louvar e bendizer o teu nome. Que o Senhor possa abrir, ó Deus, o nosso entendimento, que os nossos corações estejam abertos e sensíveis para aquilo que o Senhor tem para ministrar em nós hoje. Que o Senhor possa usar a minha vida da maneira que o Senhor quer usar, porque eu não sou nada, eu sou apenas um instrumento a ser usado nas tuas mãos. Quem faz a obra é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Que a tua presença se manifeste ainda mais no nosso meio e que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar para que vivamos o impossível nas nossas vidas, porque nós sabemos que para o Senhor nada é impossível. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, você pode se assentar, tomar o seu lugar, fique à vontade, confortável. E se você não está confortável, amém por isso. Nós, em breve, daremos um jeito. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui nós lemos 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12, onde fala de Samá, um dos valentes do rei Davi. E quando nós lemos essa passagem no capítulo 23, é onde fala dos valentes de Davi, que foram alguns homens ali que tiveram muito destaque, eram homens que lutavam com Davi, lutavam com o rei Davi. Mas alguns tiveram certo destaque diante de batalhas e situações, e Samá foi um homem que teve muito destaque. Dentre esses valentes, Samá foi um que se destacou, estava ali entre os grandes de Davi, do rei Davi. Então o rei Davi ele tinha muitos homens a serviço dele. Esses homens, no reinado de Saul, eram homens desprezados. Eram homens que não tinham muito valor. Eram homens que não viviam essa situação não talvez de privilégio, mas talvez de tanta evidência como estavam tendo com Davi. Mas eram homens desprezados, maltratados, não eram bem vistos, não eram pessoas de sucesso no reinado de Saul. Mas Deus resolveu separar homens para lutar com Davi, para que eles lutassem com Davi e vivessem uma nova fase. Então, Deus, além dele mudar a história, a nossa história, nós vemos que Deus muda a história desses homens. Saíram de pessoas que não estavam em evidência, saíram de pessoas que não tinham muito prestígio, para homens que eram chamados de os valentes de Davi. Homens que marcaram a história. Então, meu querido, aqui nós já vemos, como nós já conversamos algumas vezes, que o nosso Deus ele é especialista em mudar histórias. Deus é especialista em mudar rótulos. Deus ele é especialista em transformar uma situação que a gente não dá nada para algo grande, para algo maravilhoso, porque para o nosso Deus nada é impossível. E meu querido, é aquilo que eu já falei aqui.
Eu não sei como você chegou, você não sabe como eu cheguei aqui. Talvez lá na sua casa está uma situação realmente difícil, talvez uma situação que parece que não vai mudar. A boa notícia é que o nosso Deus pode todas as coisas e que hoje é dia de mudança. Hoje é dia de milagre, todo dia é dia de milagre. E hoje, mais uma vez, nós vamos aprender aquilo que precisamos fazer para termos e vivermos a plenitude do impossível na nossa vida. Nós vemos aqui, tinham os valentes, mas Samar era um deles, mas o que chama a nossa atenção é a coragem e a atitude de Samar perante o exército filisteu. Nós vemos aqui no versículo 12, no versículo 11, que diz assim: quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Naquele momento, Samar estava sozinho. Então, não fala aqui a quantidade de filisteus, mas era um número muito grande, porque era um exército. E diante daquele monte de gente, do povo de Israel, apenas um homem teve coragem de enfrentar um exército. Por que ele ficou? Por que será que Samar resolveu defender um campo de lentilha? Talvez as pessoas perguntam para você: por que você defende tanto esse objetivo que você tem na sua vida? Por que você defende tanto esse projeto, esse sonho que você tem na sua vida? Talvez para o povo de Israel e para o povo filisteu, aquele campo de lentilha não valia nada. Mas Samar enxergou valor naquele lugar e ele resolveu se posicionar. E não simplesmente para defender um campo de lentilha, mas para defender algo que ele acreditava. Porque antes, tudo aquilo que o povo de Israel estava plantando ou fazia, o povo filisteu vinha, destruía e incomodava o povo. O povo de Israel ia, fazia, plantava, executava. O povo filisteu vinha, destruía e incomodava. Samar resolveu fazer diferente. Diferente de todos que resolveram fugir. Samar disse: não, aqui não. Quem manda aqui é o Deus Todo-Poderoso. Então, meu querido, talvez você esteja com o seu campo de lentilha. Uma situação que as pessoas não estão dando nada, que as pessoas querem atacar, ou talvez nem pessoas. Talvez o inferno mesmo fica falando para você: por que você defende esse projeto? Por que você defende esse sonho? Por que você está lutando tanto por esse objetivo? E aí, meu querido, está na hora da gente pegar e se posicionar como Samar fez e defender. Talvez para as pessoas e para o inferno, eles ficam falando que não tem valor aquilo que a gente defende. Mas nós acreditamos no Deus do impossível. E se tem valor para você, tem valor para Deus. Aquilo que Deus coloca no seu coração merece ser defendido. Não simplesmente merece, precisa ser defendido, porque foi Deus que colocou nos nossos corações. Se Deus colocou um sonho no seu coração, se Deus colocou um projeto, um objetivo, creia que Ele está contigo. Então a gente não pode vacilar, a gente não pode fugir como o povo, a gente precisa se posicionar como Samar fez. Nós precisamos entender que aquilo que é nosso, aquilo que está no nosso coração, precisa ser defendido. E nós vemos aqui que Samar ficou sozinho, e Samar teve 3 atitudes que levaram não só Samar, mas o povo de Israel a viver o impossível naquele momento. Porque, meu querido, imagina só você, sozinho, contra um exército de homens bem treinados, de guerreiros. Humanamente falando, é impossível um homem vencer vários homens, aí um exército, vamos colocar aí 500, 1000 homens, que fosse 5 homens, 5 homens bem treinados contra um bem treinado, a probabilidade é muito pequena de dar certo, a não ser que ele fosse o Bruce Lee. Fosse o, sei lá, o Bruce Lee antigo, né? O Chuck Norris, né? Hoje em dia eu nem sei quem que é um lutador de UFC, o Anderson Silva, aí, enfim, não importa o treinamento, mas, né? Ali a gente vê que um homem, que era o Samar, um homem bem treinado, contra muitos homens bem treinados, humanamente falando, era impossível essa batalha dar certo. Humanamente era impossível um homem vencer vários homens. E é aí o detalhe que nós precisamos também trazer para as nossas vidas. Os nossos olhos, nós precisamos deixar de enxergar com os nossos olhos humanos e enxergar com os nossos olhos espirituais. O povo de Israel fugiu e deixou Samar sozinho porque eles estavam vendo com os olhos carnais.
Samar resolveu enxergar e ver aquela situação com os olhos espirituais. Davi já tinha vivido um milagre, um impossível, semelhante quando ele lutou contra Golias. Em várias situações, nós vemos que os valentes de Davi viveram várias situações, onde sozinho eles derrotaram muitos homens, viveram situações adversas. Esses homens resolveram viver pela fé, resolveram viver pelos olhos espirituais, porque quem conduz a sua mão e a minha mão, meu irmão, não é o nosso irmão do lado, a nossa família, não somos nós, é o Deus Todo-Poderoso. Então, onde você coloca a sua mão, tem Deus operando milagre na sua vida. Onde nós colocamos a mão, tem Deus colocando a mão, porque nós servimos o Deus do impossível. Aonde nós vamos, a presença do Senhor está. Então, onde a gente coloca a mão, a presença do Senhor está. Só vive o impossível quem se posiciona. Então é a primeira atitude que nós aprendemos com Samar. Aqui diz, na palavra do Senhor diz que ele se posicionou no meio do campo de lentilha. Então a primeira atitude que a gente aprende com Samar é tomar posição. Para nós vivermos o impossível, nós precisamos tomar posição diante de uma situação. E nós vemos aqui que ele toma uma posição no meio daquele campo de lentilha. Ele se posiciona para guerrear. Será que nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, quando as situações chegam para nos confrontar, nós temos realmente nos posicionado da forma correta, diante das situações que tentam nos derrubar, que tentam nos afrontar? Essa é a primeira atitude que nós aprendemos aqui nessa passagem, tomar posição. E nós vamos ainda falar sobre tomar posição. Só que nós vemos na palavra que não, em vários momentos o povo de Israel e outras pessoas foram chamadas a tomarem posição. E nós vamos entender o porquê. Elias, ele diz ao povo, quando o povo de Israel estava no momento de apostasia, Elias, ele fala com o povo, ele aperta o povo para que o povo se posicionasse. E em 1 Reis 18, 21 diz assim, Elias dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Outra situação, Josué, o pastor Márcio falou sobre isso na semana passada. Josué 24, versículo 15, diz assim, Josué falando: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vou ler de novo, Josué dizendo: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não importava, Josué estava querendo dizer assim, eu não sei o que vocês vão fazer. Se vocês vão servir os deuses do lado de lá, os deuses do lado de cá, se vocês vão ficar reclamando, vão ficar fazendo. Eu não me importa. O que me importa é que eu e a minha casa nos posicionamos e serviremos ao Senhor. Então essa é uma lição que nós precisamos aprender, meus queridos. Diante de qualquer situação, diante das pessoas, diante do mundo, nós precisamos nos posicionar. O crente que vive em cima do muro não vive o impossível. Crente cristão não foi chamado para ficar em cima do muro. E isso eu estou querendo dizer não só quando a gente fala de reino espiritual. Eu quero dizer na esfera da sociedade. Crente que vive em cima do muro não vive o impossível, não vive nada, não avança. No mundo, em qualquer lugar, todo mundo precisa se posicionar. E já fica o recadinho aí, não vou falar de política agora, mas eu sou direcionado a isso durante a semana toda, o Espírito Santo vai me incomodando. Nós precisamos ter em mente a decisão que nós vamos tomar. Porque quando algo vai errado, a primeira coisa que nós fazemos é reclamar. Mas tem muita decisão e tem muita coisa que acontece porque nós, como cristãos, não nos manifestamos. Quem vive em cima do muro não vive impossível. Josué deixa muito claro aqui que ele não estava em cima do muro, ele estava escolhendo um lado. Elias provoca o povo de Israel a estar posicionado. Samar, diante da situação que ele estava enfrentando, que era impossível ele vencer, ele se posicionou. Então, meu querido, a palavra já nos ensina, nós precisamos nos posicionar.
E quando nós falamos de reino espiritual, de impossível, de milagre, nós precisamos tomar uma posição. E não só uma posição de lugar, nós precisamos tomar uma posição diante das dificuldades. Quando Samá toma uma posição no meio do campo de lentilha, ele está dizendo para aquele exército: eu estou pronto para a guerra. Eu estou pronto para guerrear. Será que o nosso Deus tem visto nas nossas vidas um posicionamento de quem está pronto para a guerra? Nunca foi nos prometido uma vida fácil nessa terra. Nós sabemos que nós estamos de passagem aqui e que a nossa morada é celestial, amém? Nós não somos daqui, nós estamos de passagem. Mas ninguém prometeu para nós que aqui seria fácil. Então, enquanto está vindo a dificuldade, a gente precisa se posicionar. E quando a gente se posiciona, a gente mostra que a gente está pronto para a guerra. E aí o Senhor vem em nós assim, ó, ali está um guerreiro meu, ali eu vou me manifestar. E ali vai acontecer o impossível. Samá, ele teve uma decisão inteligente. Porque ele não somente simplesmente se posicionou, mas ele se posicionou no meio do campo. Quando nós estamos no meio de um lugar, a nossa visão é mais ampla. Se ele estivesse muito para trás, ele não enxergaria tão bem o exército. Se ele estivesse muito perto, ele ficaria com uma probabilidade muito maior de ser acertado do pessoal pegar ele. Então ele ficou no meio, onde a visão é muito melhor. Isso eu estou falando no mundo físico. Estratégia. Ele pensou muito bem naquilo que ele ia fazer. E quando nós vamos executar um plano na nossa vida, quando a gente está planejando viver alguma coisa, nós precisamos também pensar direito o que nós vamos fazer. E colocar diante de Deus, para que o Senhor coloque uma estratégia no nosso coração, para que a gente viva aquilo que a gente precisa viver. Agora, trazendo para a nossa vida espiritual, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, e quando Deus não é o centro da nossa vida, as coisas não acontecem. Então talvez tem muita coisa na nossa vida que não está acontecendo, porque nós não estamos colocando Deus no centro. Porque nós estamos colocando um exército de filisteu no centro da nossa vida. Nós estamos pegando a dificuldade, o problema, o impossível, e colocando no centro, e empurrando para fora aquilo que tem que ser o centro, que é o nosso Deus. Então hoje é dia da gente inverter os valores. No centro da nossa vida é o nosso Deus. Aonde nós vamos nos posicionar? No centro da vontade do Senhor. E aí, meu querido, é só levantar a mão para o alto, ficar em paz, porque o impossível vai acontecer. Segunda atitude, Samá não desanimou. Ele tinha tudo para desanimar naquele momento. Imagina só aquele homem, ele se posicionou no meio daquele campo de lentilhas. Talvez ele se posicionou, a palavra não nos diz, e também não dá para saber, mas eu com os meus pensamentos, fiquei imaginando, talvez ele se posicionou, falando, não, agora vai, todo mundo vai junto, a gente vai guerrear contra esse povo aí. Aí, na hora que ele se posicionou, o pessoal vazou, foi todo mundo embora, largou ele sozinho. Então, imagina você querendo ir para uma guerra, e todo mundo fala, vamos lá, na hora que vai, você vai sozinho, e todo mundo vai embora, larga você para trás. E diante dessa situação, Samá não desanimou. Sabe por que ele não desanimou? Porque ele sabia quem guiava o braço dele. Precisamos entender isso. Samá não desanimou, e a gente não pode desanimar, porque a gente precisa entender que quem nos guia é Deus. Quem fortalece a sua vida e a minha é Deus. Quem te dá força é Deus. Quem te dá ânimo é Deus. Quem te guia é o Senhor. Quem opera o impossível é Deus. Então não importa se tinha 100, 200, 1000, 10 mil homens. Quem guiava aquele homem de Deus era o Deus Todo-Poderoso, que não perde uma batalha. E aquele mesmo Deus é o Deus que está aqui hoje para operar um milagre na sua e na minha vida. É o mesmo Deus que se manifesta em nós e através de nós. A palavra nos diz, e se a presença do Senhor está aqui hoje, e eu sei que ela está, o impossível já está alcançando as nossas vidas. Aquele homem decidiu agir pela fé. Ele não sabia se ele ia ganhar, mas ele tinha a fé que o Senhor agiria em favor dele e do seu povo. É isso que nós precisamos fazer, aprender como segunda atitude. Nós não podemos desanimar. A situação está difícil, está complicado. A gente não pode desanimar. E talvez às vezes a gente pensa, a gente pode ter em mente porque, nossa, mas eu sirvo ao Senhor, eu sirvo a Deus,
eu sou um cristão, eu sou crente, eu não posso desanimar. Às vezes a gente precisa também entender que nós não somos de ferro, nós somos feitos de carne e osso. E homens de Deus também já desanimaram na caminhada. Fisicamente, e talvez no seu interior desanimaram. Mas mesmo que a gente esteja desanimado, nós precisamos entender que a nossa fé e aquilo que nós precisamos viver está em Deus. E quando nós entendemos isso e colocamos diante do Senhor, o ânimo do Senhor vem sobre as nossas vidas. E aí a gente tem força, é reanimado, é reforçado para viver aquilo que Deus tem para viver para nossas vidas. E nós vemos aqui Davi e Golias. 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu, Davi dizendo para Golias: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Meu querido, olha só, isso é demais. Davi dizendo: porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra. Mas olha a convicção de Davi. Você pode vir em cima de mim, se é grande, se é gigante, você pode vir com o seu exército. Davi disse para aquele gigante: você pode vir com arma, eu vou na força do Senhor, eu vou no braço forte de Deus, no nome do Senhor Jesus, eu vou contra ti. É isso que a gente precisa fazer, no nome de Jesus. Situação cai por terra, porque é o nosso Deus que luta por nós. E nós vemos aqui que Davi, naquela situação contra Golias, ele já tinha sido ungido, ele não era rei ainda, mas ele estava no processo. Mas qual que era a diferença de Davi para todas as outras pessoas? Davi sabia que ele servia, ele tinha coração para aquilo, ele tinha o coração dele voltado para Deus. Ele sabia que ele ia contra aquele gigante que tinha tudo para ganhar dele, mas ele sabia que quem pelejava por ele era Deus. E nós vemos que Samá teve a mesma atitude do seu rei. Da mesma forma que Davi pelejou contra Golias, que tinha tudo para ganhar dele. Samá, contra aquele exército, teve a mesma atitude de Davi quando pelejou contra Golias. Da mesma forma, nós precisamos entender que, independente do tamanho da situação, é o nosso Deus que opera por nós. Então a gente não pode desanimar. Se o nosso Deus não desanima, a gente não vai desanimar. Porque quem coloca ânimo e força é o nosso Deus. Nós precisamos ter ânimo para viver o impossível, meu querido. E é isso que Deus coloca dentro de nós hoje. Ânimo, alegria, força para viver o impossível. Porque não dá para a gente viver a plenitude do milagre se nós não estivermos animados. E é isso que Deus coloca em nós hoje. Ânimo para viver o processo, ânimo para viver o impossível. Eu vou pular aqui, mas nós temos outros homens de Deus que também desanimaram num certo ponto da vida. Elias também desanimou, Paulo também desanimou, mas porque eles desanimaram fisicamente falando, mas o espírito desses homens e o coração deles estava voltado em Deus. Então quando eles estavam desanimados, eles falaram: Deus, eu preciso de ajuda. Então, meu querido, se hoje você está um pouco desanimado, está precisando de ajuda, você veio ao lugar certo, na casa do Senhor. Aqui e lá na sua casa também, e dentro de você, o Senhor está. Então aquilo que nós precisamos, vamos colocar diante de Deus, para que Ele opere o milagre impossível nas nossas vidas. Vou avançar aqui porque o tempo é curto. Terceira atitude e última que nós aprendemos com Samá. Samá lutou até vencer. Esse homem já tinha se posicionado, não desanimou, e ele resolveu ir para a luta. Ele poderia ter tido as duas primeiras atitudes e desistido, mas ele não desistiu, ele foi para a luta. Só que muitas vezes a luta vem e a gente começa muito bem. A gente luta, a gente vai para cima, a gente está animado, a gente se posiciona, a gente vai e luta, peleja e vai. Só que daí, aos nossos olhos, e como nós somos falhos, nós achamos que o Senhor está demorando demais. E que o tempo do milagre, o tempo da bênção, da vitória está demorando para chegar, e a gente para de lutar. E aí essas outras coisas começam a acontecer, a gente para de lutar, a gente fica desanimado, a gente para de se posicionar diante de Deus para viver o impossível. E muitas coisas começam a acontecer. E nós vemos que todo mundo, a palavra nos mostra,
todo mundo que tirou o foco de Deus acabou tendo um probleminha. Trazendo aqui para esse momento, não está aqui, eu não anotei, mas trazendo, quando Pedro anda sobre as águas. Dentro daquele barco, Pedro foi o único que se posicionou e teve atitude para falar para Jesus: se tu és, né, Cristo, faça-me com que eu ande contigo sobre as águas. Ele tomou um posicionamento, ele teve atitude, ele foi andar, só que no meio, a palavra diz que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para aquele mar bravo que estava vindo com as ondas. E quando isso aconteceu, ele começou a afundar. Então, meu querido, o que a gente aprende também com essa passagem de Pedro? Começou a lutar, vai até o fim. Porque quem pega o seu braço, a sua mão, é Deus. Está precisando de força? Pede para Deus. Mas a gente não pode desistir. A luta é até o fim, não é até a metade. Porque quem luta até a metade perde. Mas a gente serve a um Deus que não perde nenhuma batalha. Então, se o nosso Deus não perde nenhuma batalha, nós também vencemos e não perdemos nenhuma batalha. Nós precisamos aprender a perseverar. Jesus, ele nos ensina a perseverar. Nós precisamos entender que em todo tempo, em toda fase, nós precisamos ter perseverança. Mateus 24:13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. João 13:1 diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus está nos ensinando a irmos até o fim. Jesus está dizendo: você começou a luta, luta até acabar. Porque eu vou com você no início, no meio, no fim, na hora do milagre, na hora de viver o milagre. Deus está conosco em todo o tempo. Deus não nos abandona. Está parecendo que a luta é longa? Meu querido, eu sei, às vezes parece que a gente está vivendo uma luta que parece que é longa e não vai acabar. Parece que a noite fica só noite, não vai vir dia. Parece que é só luta, que é só pancada, que é só voadora que a gente está tomando. Parece que a situação não vai mudar. Mas, meu irmão, vai mudar. Tudo que começa nessa vida, tudo que começa tem fim. A única coisa que não tem fim é o poder do nosso Deus, é a bondade dele sobre a nossa vida, é o milagre, é o sobrenatural. O nosso Deus, ele é. Eu li essa semana isso, o nosso Deus não existe. Ele sempre existiu. Entende? Nós precisamos entender isso. Ninguém criou Deus, nosso Deus criou tudo, ele é. Então, se ele é, meu irmão, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, não muda, o amor dele por nós nunca mudará. E o milagre nas nossas vidas acontece em nome de Jesus. Nós cremos nisso? Nós cremos nisso? Amém. No versículo 12, da passagem que nós lemos no início, de 2 Samuel 23, versículo 11 e 12, diz assim. Versículo 12 diz: o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Samá só viveu aquela vitória, e aquela vitória na vida de Samá foi o impossível que aconteceu na vida dele, e através dele o povo de Israel viveu o impossível, porque ele teve essas 3 atitudes. Fica claro para nós que para a gente viver o impossível, para a gente viver o milagre, a gente precisa ter essas 3 atitudes: nos posicionar, não desanimar e lutar até o fim. Se ele tivesse feito as 2 primeiras atitudes e na terceira atitude ele tivesse desistido, eu cansei, eu não vou lutar mais, eles teriam perdido, e não somente a plantação de lentilha teria sido destruída, mas todo o povo de Israel teria sido afetado. Então, aquilo que acontece na sua vida vai impactar a vida das pessoas ao seu redor. O milagre de Deus nas nossas vidas, ele impacta as pessoas que estão ao nosso redor. Então, meu irmão, defenda o seu campo de lentilha. Defenda aquilo que é seu, aquilo que Deus colocou no seu coração, ou aquela situação que parece impossível. Defenda, porque é seu. Deus colocou no nosso coração, e se Ele colocou, Ele vai estar conosco em todas as etapas. Amém? Eu peço que vocês coloquem em pé, meu querido. Nós vamos orar e depois nós vamos servir a ceia. Hoje é dia de nós colocarmos diante de Deus o nosso campo de lentilha. O nosso campo de lentilha hoje, talvez cada um tenha o seu. Então,
Às vezes é um projeto que está no seu coração que você quer viver. Talvez é uma porta que precisa se abrir. Talvez é uma cura que precisa acontecer. Ou um relacionamento que precisa ser restaurado. Cada um de nós tem no seu campo de lentilha. E hoje nós aprendemos com Samá, na palavra do Senhor, as 3 atitudes que nós precisamos ter para viver o impossível. Samá e o povo de Israel só viveram aquela vitória porque o Senhor operou o impossível na vida deles. E o mesmo Deus que operou o impossível na vida do povo de Israel através da vida de Samá é o mesmo Deus que está aqui hoje para operar o impossível nas nossas vidas. O mesmo Deus que estava com Moisés quando ele feriu aquela rocha, que ele foi orientado a não bater, né? Mas ele bateu na rocha e saiu água da rocha. É o mesmo Deus que está aqui. É o Deus que faz sair água da rocha. É o Deus que cria um rio no deserto. Aonde você acha que não tem porta para se abrir, Deus cria uma porta para abençoar a sua vida. Aquele relacionamento que parece que não tem conserto, tem conserto. Quando Deus coloca a mão, tudo acontece. Para o nosso Deus, nada é impossível. Hoje é dia de nós vivermos o impossível. Amanhã é dia de viver o impossível. Depois de amanhã é dia de viver o impossível. Todo dia é dia de viver o impossível, porque o nosso Deus não muda. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vamos orar juntos nesse momento. Apresentar diante de Deus aquilo que precisa ser apresentado e defendido como um campo de lentilha foi defendido por esse homem do Senhor, Samá. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Nós nos colocamos na Tua presença, apresentando diante do Senhor os nossos campos de lentilhas. Talvez seja na área física, na área da saúde, na área profissional, financeira, pessoal, familiar. Talvez um sonho, um projeto que está no coração dos teus filhos, que está nos nossos corações, algo que precisa ser defendido, mas também precisa acontecer. O Senhor é o Deus que nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. E nós estamos te pedindo, opera um milagre nas nossas vidas. Nós aprendemos aquilo que nós precisamos fazer para viver o impossível. E nós estamos nos posicionando hoje, dizendo que não vamos desanimar. E avançando e lutando até o fim pelo poder que há no nome de Jesus. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus que criou os céus e a terra. O Senhor sempre será Deus. E nós estamos nos colocando diante de Ti. Opera um milagre no nosso meio. Opera um milagre nas nossas vidas. Manifesta o sobrenatural no meio do Teu povo, para que o Teu nome seja glorificado dia após dia. E mesmo se o milagre não acontecer, nós continuaremos louvando e bendizendo o Teu nome, porque Tu és o Deus soberano, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que nos ama, o qual nós servimos eternamente e serviremos. Tu és o nosso Deus. E nós te pedimos, ó Pai, humildemente, opera um milagre nas nossas vidas, nos fortalece, nos guia, nos direciona. Não permita que nós venhamos a desanimar no caminho. Se porventura alguém está desanimado, dá ânimo. Coloca, Senhor, ânimo em quem precisa de ânimo. Coloca força em quem precisa ter força. Assim como a Tua palavra diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E é isso que nós estamos fazendo hoje, trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o Deus que está acima de tudo e de todos. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai. E nós cremos que vamos viver os milagres para a honra e glória do Teu santo nome. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência,
ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.